Olá, queridos, graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo e hoje nós iremos falar um pouco sobre a santidade de Deus. Nós estamos indo hoje aí para o Salmo, capítulo de número 6. Eu ia intitular esse vídeo, irmãos, como a misericórdia de Deus, mas ao meditar neste Salmo, eu vi que ele quer passar ali, ele tem uma essência voltada mais para a santidade do Senhor, Esse Salmo aqui hoje no capítulo de número 6, existem aqui algumas chaves que nós precisamos pegar para as nossas vidas, para que nós possamos aprender verdadeiramente com o Senhor. Amém, irmãos? Você que ainda não acompanhou aí os demais salmos, Nós estamos nessa série aprendendo com salmos, ao todo são 150 salmos, e hoje nós estamos aí no Salmo, no capítulo de número 6. Se você ainda não acompanhou os demais vídeos, voltando lá no Salmo, capítulo de número 1 ao 6, convido você depois a retornar. Tem uma playlist salva aí, com todos os salmos, para que você possa ser edificado aí pela glória de Deus. Amém, irmãos? Então aqui no Salmo, no capítulo de número 6, no versículo de número 1, irmãos, diz o seguinte: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Essa combinação aqui, quando Davi ele fala, Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues. Então essa combinação aqui de repreender e castigar indica aqui que o salmista ele pensava ali haver algum pecado por trás ali do seu sofrimento. Então ele chega ali na presença de Deus com uma certa culpa. Ele já chega falando, Senhor, não me repreendas, Senhor, não me castigue. Então aqui no decorrer dos salmos, nós iremos ver que realmente havia algo ali na vida de Davi, havia algo ali no coração de Davi que estava trazendo ali aquele sofrimento sobre a vida dele. Nós aprendemos no Salmo, no capítulo de número 5, que nenhum sentimento ruim, como angústia, como amargura, como tristeza, nada surge por acaso, Nada acontece por acaso, sempre vai existir uma raiz. E nós precisamos voltar lá na raiz, Examinar o nosso coração, sondar o nosso coração, pedir para que o Senhor venha sondar o nosso coração. Por vezes, Davi, ele ora, nos Salmos, Senhor, sonda-me, Vê se há em mim algum caminho mau, guia pelo caminho eterno. Em alguns outros salmos ele dizia, Senhor, expurga-me dos pecados que me são ocultos, Tira de mim aqueles pecados que estão escondidos lá no meu coração, no mais oculto do meu coração, onde somente o Senhor vê, porque existem algumas situações, alguns pecados, irmãos, que estão ali em nosso interior, alguns sentimentos que precisam ser tratados, precisam ser tirados, e somente Deus, muitas das vezes, tem o poder de alcançar lá no mais profundo, onde a mão humana não pode alcançar. Muitas das vezes nós precisamos estar verdadeiramente na presença de Deus para que o Senhor possa nos curar, possa nos lavar ali daquela iniquidade. Então aqui no Salmo, no capítulo de número 6, quando Davi ele fala, não me repreendas e não me castigue, isso aqui, irmãos, não significa que Deus seja um Deus mau, um Deus que está lá nos céus, olhando aqui para a terra, sempre procurando uma pessoa para que ele possa ali mostrar sua ira, para que ele possa ali castigar. Pelo contrário, aqui em Salmo 6, nós podemos perceber um certo temor que Davi ele tinha ao entrar ali na presença de Deus. E esse temor, irmãos, precisa haver em nossos corações. Então, o verdadeiro cristão, o verdadeiro filho de Deus, ele não entra na presença de Deus de qualquer forma, Ele tem ali na sua consciência que diante da presença de Deus precisa haver uma reverência, porque Deus é santo, A Bíblia fala, o próprio Senhor diz, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Então, diante da presença de Deus, precisa haver reverência. Precisa haver respeito, precisa haver temor, irmãos. Então nós devemos realmente ter essa preocupação que Davi tinha. Meu Deus, será que tem algum pecado escondido em mim? Senhor Deus, tenha misericórdia. Então esse pensamento de reverência diante de Deus, esse temor precisa estar em nosso coração. Como exemplo, irmãos, nós vamos falar hoje um pouco sobre o profeta Isaías, Lá em Isaías, no capítulo de número 6, a Bíblia vai dizer que quando Isaías ele esteve diante da glória de Deus, ele também teve esse grande temor. Diante da glória de Deus, diante da presença de Deus, irmãos, um grande temor precisa haver em nosso coração.
uma grande reverência, porque esta é a marca do verdadeiro Filho de Deus, né? Ele honra a santidade de Deus, ele sabe que Deus é santo, ele sabe que o pecado não pode permanecer diante da presença de Deus. E aqui em Isaías, no capítulo de número 6, versículo de número 1 em diante, vai dizer o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Aqui no versículo de número 5, olha o comportamento que Isaías teve, irmãos, ali diante da santidade de Deus, diante da glória de Deus. Irmãos, era o profeta Isaías, era um homem de Deus, um homem capacitado, revestido pelo poder de Deus, e diante da glória de Deus, ele teve esse comportamento. O versículo de número 5 aqui de Isaías 6 diz: então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então perceba aqui que lá em Salmo, no capítulo de número 6, Davi ele entra na presença de Deus já com um temor: Senhor, não me repreenda, Senhor, não me castigue na tua ira, né? Porque havia algo ali, havia uma impureza em Davi. Da mesma forma que em Isaías, no capítulo 6, o profeta Isaías, quando ele está ali diante da glória de Deus, ele percebe o quanto ele era sujo. Ele percebe ali o quanto ele era imundo, ele percebe o quanto ele precisava ali do toque, do poder de Deus sobre a sua vida. Ele percebeu que ele não poderia continuar sendo o mesmo. Ele percebeu que diante da glória de Deus, diante da santidade de Deus, ele precisava ser santo. Ele precisava ser alcançado pela santidade de Deus, senão ele não conseguiria permanecer diante da glória do Senhor. E diante de Deus, irmãos, se nós quisermos permanecer diante de Deus, nós precisamos buscar a santidade de Deus. Nós precisamos verdadeiramente clamar, suplicar diante do Senhor, abrir o nosso coração para que Deus verdadeiramente, irmãos, venha nos curar, venha apagar das nossas vidas todas as nossas iniquidades, todas as nossas transgressões, apagar verdadeiramente todo o pecado, né? O verdadeiro cristão, o verdadeiro homem de Deus, ele tem essa luta consigo mesmo, né? Ainda que o pecado tente se levantar contra a vida dele, ele não vai se conformar diante da presença de Deus, porque diante da presença de Deus, irmãos, precisa haver uma escolha. Ou nós escolhemos permanecer com Deus, ou nós escolhemos permanecer com o pecado. Ou você escolhe permanecer com Deus, ou você escolhe permanecer com o pecado. Então, quando Isaías esteve diante de Deus, ele disse: ai de mim que estou perecendo, ai de mim que estou sendo destruído. Mas por que ele teve esse verdadeiro temor, né? Porque ele dizia: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Versículo 6 diz: mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Quando nós estamos diante da glória de Deus, irmãos, ainda que haja pecado em nós, ainda que haja impureza em nosso coração, irmãos, diante da presença do Senhor, irmãos, o pecado ele precisa ser destruído. O pecado ele precisa ser desfeito. E Deus, ele é poderoso. Se nós verdadeiramente reconhecermos que ele é santo, Isaías aqui, ele reconheceu a santidade de Deus, ele olhou para ele mesmo e disse: ai de mim, eu sou um pecador. Ele disse: ai de mim, eu sou sujo, eu sou imundo, eu preciso agora, eu preciso urgentemente que Deus me toque, eu preciso que Deus ele arranque de mim esse pecado, porque ele é santo, eu não posso permanecer carregando este pecado. Davi, ele tinha esse temor. Davi, sempre quando ele caía em pecado, Davi, ele se humilhava diante de Deus. Lá no Salmo, no capítulo de número 51, você pode ver ali Davi, ele clamando ao Senhor, dizendo: Senhor, me lava do meu pecado, dizendo: Senhor, tira de mim toda a iniquidade, né? Muda meu coração.
Então, diante da glória de Deus, irmãos, essa mudança precisa ser feita porque Deus é santo. Então, ali na presença de Deus, a iniquidade de Isaías foi tirado, né? E purificado ali o pecado que ele carregava. No versículo de número 8 diz: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então aqui no Salmo, no capítulo de número 6, vai passar justamente isso para nós, né? Vai trazer justamente esse pensamento, vai trazer justamente essa essência que precisa haver no coração do verdadeiro Filho de Deus, do verdadeiro povo de Deus, né? Reconhecer que Deus é santo, né? Ter temor no nosso coração. A Bíblia diz, irmãos, que o temor de Deus é a coisa mais preciosa que nós temos. Então, se este temor não tem sido forte no nosso coração, nós precisamos clamar, nós não podemos nos conformar, nós precisamos rasgar o nosso coração diante do Senhor, irmãos, para que nós possamos andar verdadeiramente com o nosso Deus. Voltando aqui em Salmo, no capítulo de número 6, no versículo de número 2 em diante, Davi ele vai dizer: tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Quando Davi ele fala aqui no versículo de número 2, eu sou fraco, irmãos, isso aqui mostra que nós precisamos reconhecer a nossa debilidade diante do Senhor. Nós precisamos reconhecer a nossa fraqueza diante de Deus, porque sem Ele nós nada podemos fazer. Irmãos, Davi ele foi um homem segundo o coração de Deus. Davi ele foi o rei de Israel. Davi ele foi um grande homem de Deus, né? Então Davi ele reconhecia isso: Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou um homem fraco. Eu preciso do Senhor, eu preciso da tua misericórdia. Lá em 1 Pedro, no capítulo de número 5, no versículo de número 6, diz o seguinte: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, para que a seu tempo os exalte. Então nós precisamos nos humilhar constantemente diante de Deus, irmãos. Nós precisamos nos achegar diante do Senhor. Ele diz: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Nós precisamos nos achegar diante do Senhor, né? Nós estamos nessa série aprendendo com salmos, então por vezes nós sempre estamos falando sobre oração, sobre clamar a Deus, sobre nos achegar diante da presença de Deus. Ok, sim, nós precisamos orar, irmãos, mas nós não podemos nos achegar diante de Deus de qualquer jeito. Deus nos convida a orar? Sim. Deus nos convida a ir até Ele? Sim. Lá no Evangelho de João diz que Deus, Ele não ouve a pecadores, mas aquele que é temente a Ele e faz a sua vontade, né? A esse Ele ouve. Então nós precisamos orar, nós precisamos buscar a Deus, mas não de qualquer forma. Porque se nós insistirmos em estar na presença de Deus, se nós insistirmos em entrar diante do Senhor de qualquer forma, irmãos, nunca vai haver mudança em nossa vida. Deus, Ele não tolera o pecado, irmãos. Aqui em Isaías, no capítulo de número 59, diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, surdo, para não poder ouvir. No versículo de número 2 diz: mas os vossos pecados, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então não adianta clamar, não adianta buscar, não adianta orar, se nós não estivermos dispostos a abandonar o pecado, se nós não estivermos dispostos a rejeitar o mal e escolher o bem. No versículo de número 3 aqui de Isaías 59, o Senhor diz: porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsamente, ou seja, falam mentiras, e a vossa língua pronuncia perversidade. Voltando aqui em Salmo, no capítulo de número 6, do versículo de número 3 até o versículo de número 6, Davi ele vai dizer o seguinte: até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade. Já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Então aqui, pelo que Davi escreve aqui, nós podemos ver que Davi ele estava ali em um estado de depressão. Mas aqui no versículo de número 7 vai mostrar o porquê que Davi estava naquela situação.
E aqui no versículo de número 7 é revelado o motivo daquela situação, daquela tristeza profunda, daquela depressão. Ele diz, olha, já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Olha o que ele diz no início, já os meus olhos estão consumidos pela mágoa. Segundo o dicionário, irmãos, mágoa é mancha, mágoa é impureza, mágoa é nódoa. E precisa ser verdadeiramente tratado ali na presença de Deus. Aqui, a situação de Davi, aqui o motivo dessa situação aqui era uma mágoa, mas trazendo para as nossas vidas, às vezes podem ser outras situações que precisam ser tratadas. Falando um pouco, irmãos, dessa situação de pecado que precisa ser tratado, aqui em Salmo, no capítulo de número 32, o salmista ele vai dizer: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Ele diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Mas olha o que ele diz aqui no versículo de número 3: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. No versículo 5 ele diz: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Então Davi ele confessou o pecado dele. Então enquanto Davi ele permanecia em silêncio, sem confessar o pecado, sem abandonar o pecado, ele permanecia ali em uma situação de angústia. Mas ele diz: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobrir. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então precisamos ter esse temor diante da santidade de Deus. Deus é bom, sim. Deus é amor, sim. Deus é misericórdia, sim. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas e ela é a causa de nós não sermos destruídos, de nós não sermos consumidos, porque grande é a sua fidelidade. Mas acima de tudo, Deus ele é santo. Lá no livro de Provérbios diz que o temor do Senhor é a coisa principal. Então aqui voltando em Salmo, no capítulo de número 6, no versículo de número 8 e 9, Davi ele diz: apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade. Ele diz: porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. Versículo 9 ele diz: o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se, perturbem-se todos os meus inimigos, tornem atrás e envergonhem-se no momento. Então, irmãos, esse é o ensinamento que Salmo no capítulo de número 6 quer passar para as nossas vidas hoje. Amém? Então que nós possamos verdadeiramente reconhecer que diante da presença de Deus, nós precisamos ali reconhecer que Ele é santo, nós precisamos ter reverência diante de Deus, para que assim verdadeiramente, irmãos, nós possamos ali alcançar o perdão, alcançar a graça de Deus sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Mais uma vez, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e um forte abraço a todos.